Vamos começar. Deixa eu aparecer aqui. A aula hoje vai ser no carro, mas vai dar certo. Não podemos ficar sem a nossa aula, mais uma aula, e porque nós estamos construindo algo, estamos em direção de algo grandioso, né? É uma construção, fundamentos estão sendo lançados para que nós possamos avançar no nosso conhecimento do Senhor, né? A Bíblia diz que nós temos que prosseguir e conhecer ao Senhor, né? Então, e o propósito dessa escola é que realmente nós venhamos aprender mais do Senhor, crescer nele. E como nós começamos na segunda-feira passada, né, falando sobre a intimidade, foi isso? Intimidade com Deus. Nós falamos que a intimidade não é um bônus, né? Que a intimidade é algo que acompanha, né? É algo que faz parte da, da nossa nova vida, né? Nós nascemos de novo, recebemos o Senhor, o Espírito Santo vai habitar dentro de nós e nós recebemos, bem-vinda, Alice, quando, como eu ia falando, quando nós nascemos de novo, e a intimidade com Deus não é algo à parte, não é um bônus, é assim, algumas pessoas se vangloriam, né, de ter intimidade com Deus mais do que outras, mas na verdade a intimidade não é um bônus, na verdade, e a intimidade é relacionamento, e que Deus não faz acepção de pessoas. A diferença vai estar no quanto nós nos tornamos conscientes, né, dessa nova vida, né, assim como Adão e Eva, eles tinham esse livre acesso a Deus e eles perderam por causa da desobediência e Deus, para preservá-los, ele tira eles do jardim e coloca uma proteção, que eram espadas flamejantes, que apontavam para juízo, né, eles não podiam retornar, e o acesso ao Éden, né, foi o Éden foi fechado e depois o Éden ele sobe, né, ele vai para algum lugar, regiões celestiais, o homem não tem mais acesso. Só que a intimidade é algo que nós podemos desenvolver à medida que nós vamos conhecendo a Deus, assim. E a primeira forma de conhecermos a Deus é através da sua palavra escrita. A palavra escrita são registros, né, acerca do plano de Deus, da história da humanidade. E nas escrituras vai revelando realmente a palavra viva, né, que é Jesus. E à medida que nós vamos conhecendo, e é claro que no primeiro contato que nós temos com as escrituras, nós, por sermos seres também naturais, nosso primeiro nosso primeiro contato, experiência com Deus após o novo nascimento, é claro que a experiência com Deus é quando você escuta o evangelho e na verdade o que acontece é algo espiritual, né? A palavra que ela vem carregada de graça, de fé, e nós nascemos de novo, e há uma experiência no reino do Espírito, por mais que quando a gente nasce de novo, não compreendemos o que realmente aconteceu. Quando alguém pergunta: "O que aconteceu com você?", "Você, eu aceitei Jesus, eu senti uma alegria, foi algo tão bom, libertador, saiu um peso de mim", só que no reino do Espírito é algo muito mais profundo, né, e é algo muito mais profundo, nós sabemos que o que aconteceu foi uma identificação com Cristo, aonde nós recebemos a sua vida, nós, se torna real o que aconteceu na cruz, né, a gente morrendo com ele, ressuscitando com ele, recebendo uma nova vida, tendo todos os nossos pecados, passado, presente e futuros, né, assim, pagos. Deus não colocou nossos pecados debaixo de um tapete, não, ele pagou o preço total de todos os pecados que a gente cometeu, e até cometer ele já pagou, então foi algo integral. E essa revelação sobre o perdão é que nos permite
desfrutar dessa intimidade. Quando nós não compreendemos acerca do perdão de Deus, que nós fomos perdoados, que não existe, nós falamos na aula passada, né, que não há mais nenhuma condenação, então existe uma barreira sobre a questão né, do acesso a Deus, existe um espírito de orfandade, quando a pessoa não entende o quanto ela foi perdoada, o que ela foi perdoada completamente, é uma orfandade, ela não tem ele tem um livre acesso, porque o sangue de Jesus, ele, ele, ele abriu um novo e vivo caminho, né, não um caminho de morte, mas é um caminho de vida, e ele está aberto. Esse é um acesso a Deus que nunca está fechado, está sempre aberto. Está sempre aberto, então, e o que impede, que na verdade só posso dizer assim, o que impede é a nossa mente de acessar esses lugares, né? A nossa mente que impede de acessar esses lugares, porque Deus não impede. Nada que eu e você, nós fazemos, pode fechar esse caminho, né? Porque nada que eu faça, eu venha fazer, pode impedir esse meu acesso ao trono da graça. Porque Jesus, ele retornou, como eu falei na aula passada, ele, assim como Adão não podia retornar no Éden por causa das espadas, Jesus, ele foi ferido por aquelas espadas, né? Porque Zacarias diz que fere, ó espadas, o meu pastor e as ovelhas se dispersarão. Então é como se Jesus estivesse retornando, ele foi ferido, recebeu todo o juízo, para que nós possamos ter acesso ao Éden. Só que o Éden hoje, o voltar para o Éden, não era para um jardim, na verdade o retorno ao Éden é para ter acesso à árvore da vida, e a árvore da vida nós sabemos que é Jesus, né? Lá em Apocalipse diz que ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida. Então hoje nós temos essa árvore da vida, né? Jesus é a árvore da vida, nós nos alimentamos dele, na sua palavra, né, que é viva. E quando eu falo palavra, vai muito mais além do que a palavra escrita. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, ok. Certo. Cadê esses alunos? Aí vai ficar gravado. Eu sou misericordioso, igual a Deus. Vou deixar gravado para eles depois ouvirem. E o que acontece? Intimidade não é um bônus. Intimidade é algo que é vital, faz parte da nossa vida. É claro que a falta de entendimento, de ensino, nos faz tornar algo que faz parte da nossa vida em algo religioso, né? Intimidade. Só que a intimidade é algo que é vital, faz parte da nossa vida. Intimidade era aquilo que Jesus falava. Eu e o Pai nós somos um. Aquilo que eu faço, eu ouço o Pai fazer, eu ouço o Pai. Aquilo que eu falo é porque eu escuto o Pai dizer. Então havia essa intimidade em unidade, né? Era um só. Não havia Jesus, não havia esse diferencial de vida espiritual para a vida secular. Isso aí é uma mentalidade grega, né? De separar o profano ou o natural, o secular, né? Que é tido como algo que é impuro, do espiritual. Mas só que nós, quando nascemos de novo, nós estamos nesse reino, né? Que é espiritual, e não há uma separação. Você é espiritual, independente, não há aquela coisa de você ter a sua vida comum e de repente você vai orar ou vai para uma igreja e agora você é espiritual. Na verdade, não, é onde eu estou, aquilo que eu estou fazendo, aquilo é espiritual. Se eu estou trabalhando ali é espiritual, porque eu sou espiritual. Se eu estudo na faculdade, na universidade, eu estudo qualquer coisa que eu possa exercer, aquilo que eu estou exercendo é espiritual, porque não há uma separação. Eu não tiro a minha roupa, as minhas vestes espirituais para me mover no mundo. Que na verdade o que nos faz viver nesse mundo, o que nos guarda é essa nova vida, esse revestimento. Então não há, é como se essa nova vida hoje aqui na Terra, é como se fosse uma roupa que você veste para poder andar, para estar no espaço. E então, é, intimidade é isso, intimidade com Deus. E existe vários versículos que fala sobre, nós falamos sobre conhecimento, né? Que há o conhecimento, existe o conhecimento,
questão que afeta o seu intelecto, né? O seu intelecto, há um conhecimento que é importante a gente estudar, pode fazer cursos bíblicos, tudo isso é importante, mas o que realmente ativa ou potencializa ou nos faz experimentar, né, de experiência com Deus é a sabedoria divina, né. Então, por mais que nós possamos ter conhecimento de Deus através da sua palavra, o que realmente transforma nossas vidas, que nos faz experimentar, é a sabedoria, é a revelação. É porque você vai encontrar com muita gente com muito conhecimento bíblico, fala muito bonito, fala muito melhor do que eu, do que você, mas são pessoas que elas não têm experiência com Deus. Então a diferença é a experiência, porque o evangelho não é o evangelho não é uma religião, né. Religião é religare, nós já fomos religados a Cristo, somos ligados a eles, unidos a Ele. E existe vários versículos na Bíblia, que eu vou estar lendo hoje, que trata sobre esse conhecimento empírico, esse conhecimento de revelação, esse conhecimento íntimo, né. Jeremias capítulo 9, 23 a 24, se você quiser anotar, vocês podem anotar, se vocês 2 ou, eu vou colocar o PDF também no grupo lá da escola. E Jeremias 23, 24, ele fala o seguinte: "Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor." Compreender-me e conhecer-me. Oséias 6,3 diz: "Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua saída é certa, e ele nos virá, e, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra." Atos 14, 13 diz: "Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus." Só me deter um pouquinho nesse último versículo de Atos, né. Eles eram homens comuns, não tinha os estudos teológicos que aqueles homens da época tinham, aqueles doutores, mas eles perceberam que havia neles uma ousadia, e havia algo diferente neles. Eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então toda essa quando eu falo estar essa intimidade com Deus, conhecer o Senhor, experimentar o Senhor, produz em nós essa ousadia de não temermos o homem pelos títulos, por aquilo que ele tem. Então havia essa ousadia nos apóstolos, porque eles estiveram com Jesus. Porque eu vim até conversando agora com Leila no carro, eu disse: "Leila, eh, quanto mais você conversa com Jesus, menos você consulta os homens." Quando a gente não tem esse experimentar de Jesus, existe uma dependência de sempre de pessoas, conselho de pessoas. É claro que não é errado buscar conselhos em pessoas, mas você não pode depender, a vida toda de conselhos de pessoas, porque quando você, experimenta Jesus, tem experiência com Jesus, você consulta menos os homens, você depende menos dos homens, porque até Paulo diz que apresente as suas petições a ele, a Jesus. Acho que é Filipenses. Às vezes nós somos rápidos em apresentar nossos problemas a pessoas, né. A primeira buscamos em pessoas aquilo que só Jesus pode nos dar. Então a Bíblia deixa bem claro: "Lance sobre ele todas as vossas ansiedades, apresente a ele as suas petições, pedidos, apresente a Jesus."
Então, ele é a fonte, ele é o nosso mediador. Ele pode usar pessoas, mas a primeira pessoa que tem que recorrer é Jesus, ok? Está claro? Tem alguém por aí ainda aí? Ou foram embora? Então, o que esse versículo de Atos, para fechar essa parte de sabedoria, a diferença de sabedoria para conhecimento. O que validava o ministério dos apóstolos não era a cultura deles. Não, por mais que a cultura, ser culto é algo importante, vale, mas o que valida o ministério de alguém não é a cultura, é o conhecimento intelectual que eu tenho, e sim o estar com Jesus. Faz toda a diferença em alguém que representa Jesus aqui na Terra, aonde você está. Não é a sua cultura, mas é o estar com Jesus. A cultura, o ser culto tem o seu lugar, nos dá acesso a lugares, mas, quando a cultura que você tem dá acesso a lugares, se você não experimenta Jesus, não estar com Jesus, o que você vai ter para compartilhar com pessoas é apenas a sua cultura, o seu conhecimento intelectual, as suas viagens, né, é a bagagem que você tem. Mas quando existe esse estar com Jesus, essa cultura que nós temos, né, acesso a certas pessoas, a cultura é apenas uma porta que se abre, mas o fim, porque a cultura é apenas o meio, o fim é Cristo se revelar através de nós, através, através de nossas vidas, na verdade, né? E nós temos algo porque nós estivemos com Jesus. Então, nesses últimos dias, o diferencial, o diferencial será, não é o quanto você posta na internet sobre Jesus, sobre a Bíblia, mas é o quanto eu estou com Jesus realmente, para quando alguém se encontrar comigo, ele vai reconhecer, essa pessoa diferente, tem algo diferente nela. Ou ela vai se aproximar, ou vai se afastar. Isso é certo. Ou a pessoa vai querer ficar perto de você, ou ela está tão carregada que ela vai querer se afastar de você. Não é isso? E outro ponto que nós vamos entrar hoje, sim, eu queria falar com vocês, é que vou precisar encerrar um pouquinho mais cedo hoje, certo? Então não vai ter intervalo, vamos pegar direto. Eu vou precisar estar encerrando um pouco antes. Mas eu acredito que aquilo que eu vou estar aqui compartilhando vai agregar na sua vida. E não adianta eu encher aqui você de versículo, de falar, 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 falar. É que a intenção dessa escola aqui é que realmente nós eu possa liberar palavras e você ser abençoado, eu também ser abençoado através da vida de vocês, e que aquilo que é liberado aqui possa ativar em vocês um desejo ainda mais das coisas do reino, dessa vida espiritual, né? E despertar esse amor por Jesus, que na verdade nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, para que eu possa realmente expressar esse amor, porque o amor em nossas, assim como Deus expressa amor através das suas ações, quanto mais eu conheço o quanto Deus me ama, esse amor em mim vai ser revelado através das minhas expressões, não somente através de palavras, mas principalmente através de expressão. Por quê? Jesus disse: "Vocês serão conhecidos por ser os meus discípulos quando amar uns aos outros." Né? Isso que revela o que é ser discípulo. Quando eu amo, esse amo é uma ação, é um estado, fazer algo por alguém. Então, isso é um revelar ser discípulo. E existem várias formas. O que acontece? Nós sabemos que a igreja ela sofreu algumas interferências do meio do caminho. Por quê? O diabo ele não pode parar o plano de Deus. Ele sabe que o seu destino já está determinado desde o Éden, quando Deus amaldiçoou a serpente e disse que a serpente ela morderia o calcanhar da semente, do filho da semente, né, da mulher,
E a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? Nós falamos e sabemos que isso aí, ela, ela iniciou-se, na verdade, Jesus, ele tira a autoridade de Satanás, ele reduz Satanás em sua autoridade, só que ainda há uma legalidade aqui na Terra, e esse plano isso só vai ser concluído após a sua vinda, né? A sua segunda vinda, enquanto não, ele está por aí fazendo a sua safadeza, mas ele já é um derrotado. E o que acontece? Então, como ele não pode parar o plano de Deus, o que é que ele faz? Ele deturpa a palavra, entende? Ele deturpa a palavra. Como? Porque o poder de Deus, né, o poder do evangelho, ele é liberado através do conhecimento da palavra. Mas quando a palavra ela é diluída ou modificada, ela perde a sua eficácia. Então, ao longo da história, vai surgir muitas doutrinas, muitas ramificações do evangelho, né? Muitos grupos vão surgindo e cada um com sua ideia, com sua interpretação. Só que aquilo que o Espírito Santo ele quis inspirar a homens, o que ele quis dizer, não foram várias coisas. A cada verdade é apenas uma verdade. É claro que cada verdade da palavra de Deus ela pode ter diversas aplicações, mas o que ele quer dizer é aquele ponto final. Então, quando não há esse estar com Jesus, eu começo a interpretar as escrituras baseado ao meu intelecto. O apóstolo Paulo diz que há conhecimento, que ele é, que ele é humano e que ele também é diabólico. Então, tem muita gente pregando, você acha que ele está pregando o evangelho, mas na verdade ele está pregando doutrinas de demônios, onde Paulo diz. Então, nem todo mundo que prega a palavra, ele é um canal de Deus. Às vezes ele é um canal do diabo. Paulo diz que Satanás, ele, se possível, se transfigura de anjo de luz, né? Então, toda religião que surge com uma história de que um anjo apareceu e entregou uma nova revelação, isso não é de Deus. O apóstolo Paulo diz: se alguém vir até vocês, falando com os irmãos da igreja, né? Ou até o mesmo, alguém ou até mesmo um anjo, pregando algo diferente daquilo que foi pregado a vocês, isso é amaldiçoado. Então, geralmente, falsas, né, doutrinas surgem em meio a uma grande revelação que um anjo veio e entregou. E, então, o que é que ele faz ao longo da história? Ele foi corrompendo o evangelho, misturando, e o evangelho ele passa por muitas, a palavra de Deus, ela é atacada e, de alguma forma, alguns homens, eles começam a tirar aquilo que era divino, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é místico, de alguma forma eles começam a abafar, ocultar o místico, e tentam tornar a Bíblia um livro filosófico, ou um livro que se encaixa a qualquer grupo. E então, ao longo da história, Deus vai restaurando isso. Há uma restauração. Mas muito precisa ser restaurado ainda, né? E nós perdemos muitas coisas, só que Deus ele vem sempre usando pessoas ao longo da história para restaurar verdades vitais, ok? Então, o propósito dessas aulas aqui não é nos encher sabe, de conhecimento. É claro que nós vamos estar aqui liberando conhecimento, ensino, mas o propósito não é te encher de conhecimento, mas é ativar em você o desejo em conhecer o sobrenatural de Deus, conhecer o reino de Deus e ativar aquilo que você já tem. Eu não posso lhe dar nada, mas o que acontece? É, existem coisas que nós recebemos de Deus que elas são ativadas, porque o que acontece?
Às vezes algo está acontecendo na sua vida, algo espiritual, sobrenatural, um dom, mas por falta do ensino, por falta do conhecimento, você não consegue identificar aquilo. Por que eu estou falando isso? E lá em Joel capítulo 2, no verso 28, existe uma profecia, né, que se cumpriu. Por quê? Nesse ponto agora eu quero tratar sobre canais de comunicação de Deus. Existem vários canais de comunicação de Deus. A Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, existem várias formas do Espírito Santo nos guiar, comunicar coisa, através de internamente, através de formas, de sonhos, de visão, e sempre aquilo que, o que vai realmente validar aquilo que eu estou vendo, percebendo, é um testemunho interior. Mas formas de Deus se comunicar, elas não passaram com o tempo. Então, eh, a Bíblia, as Escrituras, ela revela o que os meios pela qual Deus se revela. Deus revela os seus desígnios que são eternos. E existem canais sobrenaturais que são meios práticos de direção diária que, infelizmente, eles são muito negligenciados. E, como eu falei, ao longo da história, também rejeitado por causa de um espírito legalista e religioso. Então, lá em Joel capítulo 2, 28 e 29 diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Hebreus capítulo 8, 6 diz: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então aqui havia uma profecia de um tempo, e Hebreus fala de que o cumprimento desse período, desse tempo, essa profecia, possibilitou que nós herdamos uma aliança e promessas superiores. Estamos num plano superior, promessas superiores. Mas os meios ao quais Deus se comunica conosco ainda são válidos ainda. E esse texto aqui de Joel, ele trata sobre três coisas que antes ele era muito limitado. Na velha aliança, o que acontecia, né? O que acontecia na velha aliança? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Na velha aliança, o na velha aliança, a unção de Deus, ou os dons, eles eram ativados em uma forma limitada. Apenas algumas pessoas tinham acesso, tinham esse toque. Os profetas, né, eles tinham esse dom de visão, revelação, algumas pessoas também tinham, que Deus tinha chamado, né? E então poucas pessoas tinham acesso a esses dons. Mas quando você começa a ler a Bíblia com essa ótica do místico, você vê que era muito comum esse desfrutar do sonho. Nós vemos Jacó, né? Então a passagem onde Jacó, quando ele está fugindo do seu irmão, e ele se deita, né? Ele faz uma pedra de travesseiro, e ele vê em uma visão, um sonho, tem uma visão. Ele vê anjos subindo e descendo numa escada, né? A gente vê José, aquele que foi traído, vendido pelos seus irmãos. Ele teve diversos sonhos quando era jovem. Nesses sonhos ele via através de símbolos, né? De símbolos acerca do futuro, do que Deus ia fazer. E, e diversos sonhos, né? E o próprio Faraó também teve um sonho na época de José, e teve um sonho sobre vacas magras, vacas gordas,
e era um sonho de revelação, mas ele não tinha interpretação, e Deus ele usa José para interpretar o sonho e trazer o significado, e ainda, o que aquele faraó deveria fazer. Então você vê que houve uma instrução através de um sonho, e essa instrução, trouxe capacidade para José, para que ele, capacidade e uma estratégia para preservar o mundo daquela época, porque através dessa estratégia que Deus deu a José, as pessoas foram preservadas na época de, de seca. O que é que isso se aplica para nós hoje? Porque estamos numa aliança superior, promessas superiores. Lá em Joel diz que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, não é isso? Sobre toda a carne. Lá em Atos capítulo 2 diz que quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, né, no mesmo lugar, e veio do céu um som como um vento forte, impetuoso, encheu toda a casa, foram vistas por ele línguas repartidas de fogos, que pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. E algumas pessoas escutam e dizem, esses homens estão embriagados. Aí Pedro se levanta e diz, não estão embriagados. O que vocês estão vendo é o cumprimento da promessa, que Joel disse, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, profetizarão, sonharão e visão. A esse ponto que eu queria chegar. O que acontece? É, línguas, profecia, sonhos e visão. Isso é algo que deve ser comum no nosso meio. Isso é algo que deve ser comum na nossa vida. Visões, sonhos e profecia. Porque a Bíblia em si é um livro profético. Logo em Gênesis, quando Deus fala sobre o juízo da serpente, o que aconteceria com a mulher e com o homem, né? E Deus disse que a serpente teria a cabeça esmagada, será uma profecia. Então a Bíblia, em toda a sua composição, ela é profética. E esse espírito de profecia foi derramado sobre nós. Há uma diferença sobre alguém que tem um chamado, um ofício profético, que ele vai ter mais contato, vai fluir mais na profecia. E a profecia, ela traz, o que é que a profecia traz? Ela traz o conhecimento do coração de Deus, do que está no coração de Deus para pessoa, nação ou um grupo. Então, profecia tem esses níveis. Geralmente, nós encontramos em grupos menores o simples dom fluindo de profecia, exortando, consolando, edificando, e o profeta em si, ele carrega essa medida de trazer uma profecia a nível global. Na época do apóstolo Paulo, tinha um profeta chamado Ágabo, que ele tinha algumas filhas que profetizavam, e ele era profeta. E ele tinha liberado uma profecia de que viria um tempo de, de seca em todo aquele tempo, naquele lugar, no mundo conhecido. E houve um período muito forte de seca, né? De seca. E, e depois ele profetiza para Paulo também, né? Vai profetizar para Paulo que Paulo ia sofrer em Jerusalém e tal. E isso é profecia. E os sonhos? Sonhos eu tenho aprendido a cada dia que o sonho é uma ferramenta poderosa que Deus ele usa, porque quando Deus ele mostra algo através de um sonho, eu e você, nós não temos o controle. A gente não pode interferir naquilo. E tem uma forma muito poderosa de Deus falar com a gente, às vezes, de falar conosco, porque você está ali, você não pode controlar. E ele está comunicando coisas. E eu passei a entender que grande parte dos nossos sonhos são sonhos com instruções de Deus, livramento de Deus, Deus mostrando coisas, revelando pessoas, através de sonhos. Às vezes tem sonhos que parecem sem pé de cabeça, mas quando você junta e você
medita naquilo, o Espírito Santo te revela sobre aquilo que Deus está tratando através daquele sonho. Porque, e a Bíblia tá carregada de experiências, de instruções através de sonhos. O próprio Jesus, quando no seu nascimento, né, a gestação de Maria, houve sido instruções, né, tanto de anjos, como também através de sonhos, para que Deus fala com José através de sonhos, para que ele saísse de determinados locais, porque queriam matar Jesus. Então, foram instruções dadas via sonhos. Então, hoje Deus pode nos dar instrução através de sonhos. Eu lembro que certa vez eu morava em São Gonçalo e trabalhava em Natal, e eu saía cedo, né? Saía cedo, mas eu podia fazer meu horário, né? Ou sair de 7 ou sair de 8. Então, nesse dia eu ia sair de 7 e quando eu acordei, ele virou para mim e disse que eu tive um sonho, era tipo um assalto. Aí eu disse, tá certo, então eu só vou de 8. Aí quando eu fui, né, para parar de ônibus de 8 horas, na época eu tava de ônibus, e na hora que eu ia pegar o ônibus, parou um carro e assaltou todo mundo na parada de ônibus. Ou seja, através de um sonho, Leila teve uma instrução do que ia acontecer e eu fui rápido, atentei para aquilo. Porque tem instruções que nós recebemos e não, por não termos o conhecimento que ali realmente Deus falando conosco, a gente passa por cima daquilo, não dá crédito. Aí, quando algo ruim acontece, o que é que nós fazemos? Nossa mente religiosa. Foi a vontade de Deus? Alguém vai dizer porque Deus permitiu. E, na verdade, Deus instruiu, Deus deu uma instrução antes para que não viéssemos sofrer o dano, porque o mais interessado em nos guardar é o próprio Deus. Ele quer nos guardar, ele quer nos proteger, ele tem nos guardado. Quantos livramentos nós temos tido e a gente nem sabe. Quanta coisa o inimigo tem tramado contra nossas vidas, né, através de pessoas, em lugares que nós vamos, e a gente entra em lugares e sai, e nem viu, mas existe o anjo, né, porque para cada ser humano existe um anjo te guardando. E a gente não vê, mas Deus está nos guardando, está nos protegendo. Isso faz parte da redenção, isso faz parte da aliança, proteção, né, proteção faz parte. Até a palavra shalom, ela dá a ideia de proteção, de provisão, né? Então, proteção de Deus é algo que já está disponível para nós, ok? Então, retornando aqui, então sonhos é uma forma bíblica de Deus se comunicar conosco. E visão? Visão é algo que ele é bastante negligenciado. E eu falo negligenciado por experiência própria, por muito tempo, muitos anos, eu negligenciei os sonhos, visão, porque eu via tanta coisa contra que você acaba deixando isso de lado, mas só que o desejo de Deus é que realmente nós viemos desfrutar de tudo aquilo que ele já disponibilizou. E os dons, o apóstolo Paulo diz, buscar, Paulo diz, buscar os dons com zelo, principalmente que profetizeis. Como é que eu busco os dons? Como é que eu posso buscar os dons? Você tem alguma ideia? Desejando. Desejando. E você É o deseja, primeiro passo. verdade. Eu, Quando o outro, o outro passo, né, você deseja, aí qual é o outro passo? Você nasceu de novo, você é novo convertido, né? Aí a Bíblia diz, buscar o melhor de Deus com zelo. Como é que eu vou buscar isso? Quando você começa ir nas escrituras e o Espírito Santo ele começa a mostrar a você os dons em operação na vida de pessoas.
ele começa a revelar aquele dom. Então, existem diversas passagens onde esse dom ele se manifestou. Um exemplo é quando Deus manda Samuel ungir Saul. E Saul estava se escondendo atrás de algumas caixas, de algumas coisas. E o Espírito revelou a Samuel onde Saul estava. Então, isso foi um dom, uma palavra de conhecimento de Deus. Eram fragmentos na mente de Deus que foi revelado naquele momento a Samuel. E então, a cada passagem que você vai lendo na Bíblia e você vê a operação dos dons, o Espírito vai te revelando aquele dom em operação. E como o Leis falou, existe esse desejo, né? O desejo, essa busca em conhecer, né? Então, não é errado, é certo desejar os dons, buscar os dons, e, e visão é um desses dons, é uma ferramenta. Por que ferramenta? Então, são ferramentas por quê? Porque nós estamos nesse mundo e existe uma atuação nos ares de principados e potestades querendo dominar nossa mente. O campo de batalha é na mente. O inimigo não pode destruir seu espírito, mas ele pode, de alguma forma, ele quer dominar a sua mente. Porque se ele domina a sua mente, ele domina a sua língua, seus pensamentos, o seu corpo. E então existe essa atuação, né? Existe coisas que são tramadas, então ferramentas que Deus nos dá. Às vezes Deus vai te revelar, vai te mostrar algo. Deus vai te mostrar, nos mostra algo para nos livrar de acidentes, nos livrar de, de pessoas mesmo que estão tramando contra a gente. Às vezes alguém quer entrar em sociedade com você e de repente você tem uma visão de algo que aquela pessoa estava tramando, estava conversando com alguém a respeito do que queria fazer. Então, os dons são ferramentas de Deus para proporcionar que tenhamos uma vida aqui na Terra sem danos, sem danos, ok? E existe uma relação entre relacionamento e dogmas e regras. As regras são importantes para trazer a organização, né? Mas as regras não produzem vida. Alguns fariseus, alguns homens foram, né, questionar Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos, né, para se alimentar. Eles questionam Jesus e Jesus diz: vocês invalidam a palavra por meio das suas tradições. Então, as regras têm a sua importância de organização, mas as regras não dão vida. Os dogmas não dão vida. Os rituais não dão vida. Entende? E 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, por quê? O cristianismo, ele está pautado em a essência do cristianismo, da igreja é comunhão, essa comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, e não um comprometimento frio com as regras, com as regras religiosas, mas sim é comunhão com Deus e com os irmãos, porque qual o perigo que me leva, o perigo de ser cheio do conhecimento sem a revelação do amor de Deus, que é onde está envolvida a comunhão. Porque quando eu tenho muito conhecimento, mas aquilo é só informação, não há o amor do tipo de Deus envolvido,
Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, 3, Paulo diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. E o que acontece aqui no contexto? O contexto, né, que Paulo está pregando aqui, está falando é que Coríntios era uma cidade portuária, muita gente, eram muitos deuses, muita coisa, muito sacrifício, e no próprio mercado daquela época haviam carnes que eram trazidas de sacrifício. Eles sacrificavam aos deuses. Paulo vai dizer que não há deuses e são demônios. Só que Paulo vai dizer que havia alguns irmãos novos na fé que, por causa da consciência, Paulo diz, melhor você evitar comer na frente desse irmão, por mais que você tenha a sua liberdade, sabendo que todo o alimento ele é puro, e você não precisa perguntar se foi sacrificado ou não, apenas dedique a Deus, consagre a Deus e coma. Aí Paulo disse, mas se seu irmão que é novo e sabe que aquele alimento foi sacrificado a ídolos, não coma por causa do irmão. Então isso engloba, isso nós podemos trazer para hoje, né? Para hoje, em vários aspectos. Se alguém é fraco na fé e eu sei e eu sou forte na fé, eu sei que aquilo não é pecado, mas se aquilo vai escandalizar o meu irmão, eu não faço na frente dele, entende? Ou seja, isso é a questão do amor envolvido. É o conhecimento com amor, porque o conhecimento sem amor nos torna soberbo, entende? O conhecimento com amor nos torna humildes. Às vezes abrimos mãos de coisas para que pessoas não sejam feridas. E havia um mandamento, né, bem conhecido, amarás o próximo como a ti mesmo. Não era assim? Amarás o próximo como a ti mesmo. Isso era um mandamento da lei que nos dizia sobre amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com todo vigor, e ao próximo, e o semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Só que após a ressurreição de Cristo, o que acontece? Não é mais amar o próximo como a si mesmo. Paulo diz, Jesus disse, amar uns aos outros assim como eu vos amei. O que é que muda agora? Eu amo o outro como Jesus me amou, mas só é possível amar o outro como ele me amou, porque ele nos capacita a isso. Romanos 5,5 diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Até essa capacidade, essa habilidade de amar o outro, é Deus que nos dá. Porque, humanamente falando, a gente não tem condições de amar todo mundo. Mas, através desse amor, do tipo de Deus, nós conseguimos amar, né? E você fica às vezes sem entender como é que eu consigo amar uma pessoa dessa? Como é que eu consigo amar um abençoado desse, uma É peça porque o dessa? amor de Deus é uma decisão, não é Verdade, sentimento. É isso igual o mesmo. perdão. O perdão não é sentimento, eu vou sentir para perdoar. Não é. O perdão é uma decisão. Amém, verdade. E porque se fosse sentimento, ele ia ficar muito condicional, né? Às vezes você ia amar, às vezes não, porque às vezes as pessoas confundem, né, o amor de Deus com o amor, esse amor que nós temos, às vezes que envolve muito a questão do sentimento. A própria obra da redenção, até o amor de Deus revelado, ele envolve ação, né? Deus ele tinha que julgar o homem, porque o homem, Deus por ser justo, ele tinha que julgar o homem, porque o homem pecou, havia uma dívida para com a justiça divina, e Deus por ser amor, ele coloca o seu filho para morrer em nosso lugar, né? Então na cruz
o amor e a justiça de Deus, elas se encontram e são executados. Deus, por ser justo, ele executou a sua justiça no homem, mas em Cristo Jesus. E seu amor foi manifestado porque Cristo nos substituiu naquela cruz, né? Então a justiça e o amor se beijam na cruz, né? Deus, ele é justo e justificador, né, em todos os seus aspectos. E então hoje nós podemos amar, né? Porque ele nos amou. João 15:5 diz: quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque em mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse que ele era a videira, nós somos os ramos. Ele não vai lançar você fora, porque esse fruto está ligado ao amor. Às vezes nós achamos que esse fruto aqui está falando de fazer alguma coisa, obras, ajudar, mas esse fruto aqui é o amor em manifestação. Se você ler o contexto de João 15, todo fruto aqui é o amor de Deus. Então, tudo que eu e você nós fazemos como resultado desse amor, estamos frutificando através da videira, estamos frutificando. Porque às vezes nós pegamos esse texto aqui e usamos para muitas coisas na igreja, isso, aquilo, mas, resumidamente, a essência desse versículo é a frutificação, é o amor de Deus na minha vida em manifestação. Seja onde for, seja com o que for. Isso é o frutificando, é o estar frutificando, é o estar manifestando esse amor, porque a essência da vida de Deus é o amor. A vida de Deus, né? Jesus é a vida dele, nós somos os ramos. A vida que flui dele até nós é o amor. Então, esses frutos em nossas vidas, ele é carregado desse amor. Então, eu vou estar frutificando quando eu estou manifestando o amor do tipo de Deus. Então, isso tudo está ligado. Então, como eu falei no início, né, para encerrarmos, a intimidade com Deus não é um bônus, a intimidade é algo que é vital, faz parte de nossas vidas, e cada cara tem a sua intimidade, a sua intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5:2, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Então, tudo isso é fruto, é resultado da vida de Deus em nós, não é um esforço, é Ele operando em nós, há um agir de Deus constante em mim, em você. Ninguém pode obrigar ninguém a mudar, ninguém muda ninguém, mas é Jesus que faz essa transformação em cada um de nós, né? A religião, ela quer nos moldar, nos tornar todos iguais e parecidos, mas só que nós somos singulares, temos nossas características próprias, e assim Deus, ele nos fez assim, e é ele que vai nos moldando, nos tornando cada dia mais parecido com Jesus. É parecido com Jesus, mas cada um individualmente com as suas características. Você não é um robô, você não é igual a ninguém, né? Você não precisa falar igual a alguém ou ser igual a alguém, entende? Eu vejo que quando há esse sentimento de comparação, isso é espírito de orfandade, a pessoa não entender que ele é um filho amado por Deus, que Deus tem muitos filhos, mas nos trata como se nós fôssemos um filho. A forma que Deus nos trata é como se fosse um filho único. A forma que Deus trata você é como se só existisse você como filho. Você entende isso que eu estou falando? Deus ama todos, mas a impressão que nos dá quando você sente esse amor é como se você fosse um filho único de Deus, de quanto você é amado. Porque, na verdade, o amor de Deus é algo tão incompreensível que ele é grande demais,
a ponto de achar que Deus nos ama muito. Eu sou um filho único, mas na verdade nós não somos filho único. É só uma forma de falar como nós nos sentimos, do quanto Deus nos ama. Amém? Quanto nós somos amados. E Romanos 5,5, como eu falei, né? O Não amor, tá sozinho no a carro, pá? esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi ortogado, ok? Pastor, tu tá sozinho no carro? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer essa noite. Tá Tem muita ouvindo? coisa para falar, mas Não. eu não vou, eu não vou, eu não vou aqui encher de informação. E como eu falei a vocês, eu vou precisar encerrar um pouquinho mais cedo hoje, certo? Mas antes de encerrar, eu queria abrir um espaço para vocês falarem. Gisélia, Leis, se quiserem falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Não, pastor, eu só perguntei se tem alguém aí com você no carro. Não escuto, Leis. Vixe, tá ruim, é? Está sem som, está sem áudio. Tá ouvindo? Fale agora. Pronto. Tá ouvindo? Deixa. Depois eu falo. Estou ouvindo agora. Pode falar. Quer falar logo? Tem alguém aí com alguém no carro com você? Não, não. Não gostei. Aí vai dar continuidade nessa aula, é? É essa segunda parte. Sim, é toda segunda essa aula? Segunda. Esse são vários módulos, né? O primeiro módulo é a intimidade com Deus Sim. e, e são vários módulos. Pronto, deixa eu dizer, o primeiro módulo, a gente está dentro do primeiro módulo ainda, que é o É, segundo dia, né? segunda aula do primeiro módulo. Certo. Era isso? Depois eu falo. Certo. Tá bom. E você, Gisele, tem alguma coisa para falar? Boa noite. Boa Boa Tenho noite. noite. sim. Esse tema é muito importante porque eu tenho percebido, né, dentro dessa perspectiva limitada, né, não é como uma perspectiva espiritual, mas é também uma perspectiva limitada da psicologia transpessoal, né, se fala muito que de esses fenômenos transpessoais, a gente chama de transpessoal porque é além dos cinco sentidos, né? Então, esses fenômenos Uhum. transpessoais, como as visões, as audições, os sonhos, eles estão surgindo de uma forma mais comum agora nesse momento, sabe? É tudo que as crianças, né? Está sendo muito comum com as crianças, com os jovens e eu mesmo acontece muito comigo. Então é um tema muito importante, né? Muitíssimo importante, assim, realmente ter a clareza dentro dessa perspectiva, né? Bíblica, da perspectiva sagrada, que é a palavra de Deus mesmo. A gente ter clareza sobre isso. E aí eu queria perguntar especificamente sobre as vozes, sabe? Porque, na verdade, eu acho que eu não sei se acho que eu já falei sobre isso alguma vez, mas é que às vezes a gente não literalmente escuta, a gente é intuído, né? Tem algumas, às vezes a gente a gente intui, digo assim, a gente começa a pensar negativo e o que tem por trás daquele pensamento negativo é a influência espiritual, né? E aí eu particularmente, né, acontece diariamente
praticamente, né, de eu literalmente escutar, e eu escuto como são essas induções. Eles dizem assim, ó, fulano morreu, fulano vai morrer, né? Oi, teve um dia desse que eu caí da cama, sabe? Assim, é muita perturbação mesmo, assim, ele é como se fosse ali para trazer mensagens negativas para deixar a gente perturbado, para deixar a gente com medo, para deixar a gente assustado, para deixar a gente sem dormir, sabe? E aí, porém, né, porém, às vezes acontece de serem